noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao ano de 2024. Que sempre as nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento a Deus, a Jesus, que possamos estar nos sentindo envolvidos pela espiritualidade amiga, para assim trazermos um pouquinho do nosso estudo de hoje e possamos buscar nos renovarmos sempre, que é a proposta da nossa reflexão de hoje. Hoje eu diria que nosso estudo, a nossa palestra é em torno disso, de refletirmos do que a gente precisa ou do que nós queremos renovar. Então começamos o ano de 2024, aí até quando eu estava preparando os estudos, muitas vezes me vinha a Carol Cassano na cabeça, e algumas vezes eu vou até citar ela aqui, que foi a última palestra do ano. Quem não teve a oportunidade de estar aqui, daqui a pouco estará nas nossas redes sociais, assistam, porque como todas as palestras aqui são, a dela em especial foi muito boa. E no início da palestra dela, ela trouxe a proposta que foi a mesma que eu estava já programando para trazer. Sendo que quando ela trouxe a dela, nós ainda não tínhamos virado o ano de 2024, a gente estava ainda em 2023. E ela começou perguntando assim, quais são os pedidos que nós vamos fazer para 2024? Essa é a primeira palestra do ano, já virou o ano. Então a minha pergunta vai ser diferente. Que perguntas, que nós desejamos, o que nós fizemos de pedidos quando nós viramos o ano de 2023 para o ano de 2024? O que nós pedimos? Quando nós trocamos aquelas mensagens pelo WhatsApp, né? Tem algumas que já são aquelas mensagens prontas, que a gente pega e copia, e envia. Outras a gente escreve e manda para as pessoas. Mas geralmente, o que tem ali, né? A gente pedindo saúde, pedindo prosperidade, desejando às pessoas também essa prosperidade, saúde, amor, renovação, né? Então isso os pedidos vão sendo desejados, a gente vai fazendo os pedidos e vamos desejando. E na passagem da virada do ano, aí geralmente tem muitas pessoas que têm seus rituais, né? Aí tem pessoas que gostam lá de pular as 7 ondas. E a gente, eu passei na casa da minha mãe e quando vai chegando pertinho de meia-noite a gente vai até a praia, né? E quando eu cheguei lá na praia, o mar estava tão bravo, mas tão bravo, com aquelas ondas tão grandes, que eu pensei assim, tomara que ninguém invente de pular 7 ondas, pelo amor de Deus. Imagina o mar pega e leva a pessoa em pleno início do ano. Aí ao mesmo tempo me veio a reflexão de quantas vezes nós criamos rituais para a nossa passagem de ano e quando não acontece por algum motivo, ou seja, o mar estava perigoso, provavelmente as pessoas não conseguiram, quem acredita que pular as 7 ondas vai melhorar o ano de 2024, não conseguiram pular de repente. E olha os tormentos que começou a vir na cabeça da pessoa por ela não ter conseguido fazer os seus rituais de finais de ano. Aí minha avó falava que era para comer lentilha. Come lentilha, neta. Come lentilha, que vai ter muito dinheiro e prosperidade no próximo ano, né? Aí você de repente não tem lentilha. Ou então coloca a flor de louro, né? A folhinha do louro, né? Que também vai ter dinheiro. Enfim, estamos sempre procurando, né? Tá buscando formas externas da gente realizar o que tem e o que precisa ser dentro de nós. Porque não vai adiantar a gente pular 7 ondas, dentro da doutrina espírita nós não temos rituais, o que nós temos é prece, o que nós temos é renovação. E não adianta eu pular as 7 ondas, colocar a lentilha, pedir a saúde, se eu não faço algo por mim mesmo, se eu não busco me ressignificar, me melhorar, não busco evoluir. E a renovação, ela traz essa proposta da gente se revigorar e buscar em nós o que precisamos melhorar.
Aí eu até anotei aqui, renovação, ela despertar da consciência. Quando a gente começa a despertar a nossa consciência, a gente começa a se renovar, porque a gente começa a enxergar que nós estamos no plano material, sim, que nós precisamos viver a matéria, sim, mas que ela não pode preponderar as nossas atividades espirituais, ao que a gente se dedica a nos melhorarmos. Então, se nessa matemática a gente conseguir equilibrar pelo menos 50% a 50% do que eu te dedico à minha vida material, eu também me dedicar à minha vida espiritual, a gente já vai estar realmente fazendo essa renovação. Aí a gente pensa, né? Renovação. O que é renovar, né? Aí me veio à cabeça a renovação de ciclos, né? A renovação é feita de ciclos. O ciclo ele se fecha, quando ele se abre, está começando uma nova reformulação. E se nós pensarmos de uma forma macro, a gente vai pensar que esses ciclos são as nossas reencarnações. Então, toda reencarnação nossa, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, de nos renovarmos. E se a gente sai do macro e vem para o micro, a gente vai pensar na nossa existência, na nossa vida atual, que é o nosso melhor momento, que é o melhor do que nós podemos fazer. Hoje em dia, nós já nos renovamos e muito. Nós já somos muito melhores do que fomos ontem. E nessa vida mesmo, não estou nem considerando mais as vidas passadas, que isso com certeza, nós estamos na nossa melhor existência. Mas nessa mesma encarnação agora, eu como Lília, vocês como vocês, nós hoje, agora, nós estamos muito melhores do que nós éramos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós essa semana estamos melhores do que a gente foi final de 2023, porque já vivenciamos experiências até aqui em uma semana. E isso já nos modificou. A partir do momento em que a gente para refletir, que eu estou ali fazendo a minha passagem de ano e que eu paro para refletir como foi meu 2023 e começo a projetar o meu 2024, nós já estamos modificando. Porque a reflexão faz a gente ir se modificando. Mas aí a gente não pode ficar só no campo do raciocínio, da reflexão. A gente tem que partir para a ação. E a ação, muitas vezes, quando a gente busca se melhorar, é difícil. Porque não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito. Todas as vezes que eu me prontifico a me melhorar, que eu fico assim, Lília, você tem esse defeito aqui, e vamos lá, vamos perseverar nisso aqui que você vai melhorar isso aqui. Começa a acontecer de tudo para me tirar daquele foco. Começa a acontecer de tudo. E vai, eu tropeço, eu caio, eu esbarro. Quando eu vejo, caramba, eu não consegui ainda atingir esse objetivo. Porque incomoda. A gente modificar incomoda muitas coisas à nossa volta e incomoda às vezes a nós mesmos. Porque nós estamos na nossa zona de conforto muitas vezes. E modificar e renovar é a gente reformular as nossas atitudes. E isso mexe com a gente. Mexe naquelas gavetas que a gente às vezes fecha, na poeirinha que a gente empurra para baixo do tapete. Isso aqui eu resolvo depois. Espírita então tem mania de falar assim, deixa, na próxima encarnação eu resolvo. Não, agora essa não dá mais tempo. E nós não podemos mais fazer isso, porque estamos desperdiçando oportunidades. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. É isso que nós vamos conversar hoje. De quantas vezes a gente deixa e desperdiça o nosso tempo. E quantas vezes a gente se boicota mesmo. Porque a gente quer continuar na zona de conforto. Então hoje a nossa proposta, a gente vai mexer com alguns sentimentozinhos. Vamos abrir algumas gavetinhas, permitam-se abrir essas gavetas, mas não é para a gente se sentir para baixo, desanimar ou colocar... Não, é para revigorar. Porque se o ano tem 12 meses,
São 12 meses que a gente está na luta. Foi em 2023, foi janeiro, fevereiro, até dezembro a gente na luta. Cada um com as suas. Não foi um ano fácil, nem para mim, nem para vocês e nem para ninguém. Porque o planeta está passando por uma renovação, por uma reformulação. E esses fluidos estão aí. E essas energias vão compactando a gente. Então a gente chegou no momento que, se o progresso não for pelo amor, ele vai ser pela dor. E vai arrebatar a gente. Então, se a gente já estuda, se a gente já está aqui, se já estamos aceitando o convite de Jesus, que é estudar e nos reformularmos, então agora é o momento. Agora é o momento da gente se renovar. De abrir mesmo essas amarras, esses guilhões que ainda prendem as nossas pernas, para que a gente caminhe. Nós precisamos caminhar, não dá mais para ficar parados. Não podemos mais deixar para depois. O depois pode não ter mais. E Jesus é tão bom, misericordioso e justo, que Ele ainda nos abraça e nos dá esperança. Que o depois ele vai existir, mas ele existe com mais dores, porque a gente podia ter abreviado aqui. Então, nessa renovação que a gente pensa, no início do ano, aí muitas vezes a gente se apega do lado material. Aí eu penso assim, não, mas eu quero trocar de carro. Todo ano eu troco meu carro. Não, eu quero trocar o meu carro. Aí de repente uma coisa ou outra, aquelas contas de final e início de ano, que junta aqui, junta ali. Às vezes, precisou emprestar um dinheiro e não conseguimos trocar o nosso carro. Aí aquilo vira uma tormenta. Ou então, não, eu vou trocar meu guarda-roupa. Chega, vou me renovar, vou me reformular, vou trocar o meu guarda-roupa. Aí se eu não troco meu guarda-roupa, aí aquilo é uma tormenta. Não que esteja errado a gente trocar o nosso guarda-roupa. O errado é o supérfluo. O errado é a gente, não é nem errado, não vamos colocar como errado, mas os equívocos. É a gente se prender naquilo e permitir que a gente sofra por causa daquilo que a gente não conseguiu. Igual criança mimada, Minha filha é assim, quando ela não consegue o que ela quer, já emburra a cara e já fica... E nós somos assim também. A gente pede ao Pai, pede, aí o Pai não manda. Ele até manda, que todas as nossas preces, elas são ouvidas e respondidas. Só que muitas vezes não é o que a gente esperava. Aí a gente faz uma criação, A gente junta bracinho, bate até pé, Então a gente vai, pede um novo emprego, pede isso, pede aquilo. A gente vai pedindo as questões materiais. Porque a gente quer se melhorar. E vamos nos melhorar materialmente. Não é errado, não é ruim, não é feio, não. Mas será que a gente está se dedicando tanto a melhorar o lado espiritual, quanto a gente se dedica em querer trocar o carro, trocar a roupa, trocar nosso emprego, ganhar mais? Será que a gente está se comprometendo com a doutrina espírita que a gente diz, eu sou espírita. E o espírita é aquele que reconhece o espírita pelo esforço. E qual é o esforço que nós estamos fazendo? Para a gente se aperfeiçoar, para a gente se melhorar, para a gente estar participando das nossas aulas online, dos nossos estudos, para estarmos vindo aqui às quartas-feiras estudar. Isso tudo é para mim também. Estamos todos... É bate-papo, Nós estamos batendo papo. Então, aí quando eu estava fazendo os estudos, aí veio na cabeça a intuição da frase. Quando não nos propomos a melhorar, a dor nos visita. Quando eu estava lá estudando, vendo qual é a linha que eu vou seguir, qual é a linha do raciocínio que eu vou levar, aí eu sempre faço a prece antes, de começar a montar o estudo, eu faço a prece, peço ajuda. E quando eu estou ali descrevendo, aí veio essa frase que eu vou repetir. Quando não nos propomos a melhorar, a dor nos visita.
E por que a dor nos visita? Para tirar a gente da inércia. Porque se não é pelo amor, é pela dor. E a gente precisa de umas sacudidelas de vez em quando, senão a gente se acomoda. Aí no final do ano, né, minha cunhada estava lá, minha mãe já estava pedindo para cortar a roseira, para dar uma poda, porque a roseira estava meio cabisbaixa lá e tal. Aí minha cunhada gosta de mexer com plantas e tal, e foi lá ela, podou aqui, podou ali, ajeitou e tal, mexeu na terra e tal, jogou aguinha e tal. Estamos lá batendo papo e ela tá lá, podando lá a roseira. Isso deve ter sido mais ou menos no dia 29. Do dia 31 para o dia 1º, que nós fomos olhar a roseira estava robusta, parecia que ela ganhou ânimo novo, sabe? Tava grande, o caule estava parecendo mais verde, abriram outros botões de rosa, estava mais bonita. Aí ficamos observando a roseira. Aí, né, depois tudo, né, espírita, ainda mais quando a gente faz palestra, toda a gente aproveita, né, que aí já vai remetendo. Aí eu pensando, né, caramba, e como a gente sofre as nossas podas. Porque muitas vezes nós somos podados, somos tolhidos, principalmente quando os nossos galhos começam a ficar murchinhos, começam a ficar ali de verdinho, começa a ficar mais marronzinho, né, mais caidinho. Aí a gente sofre umas podas da vida. E por que Deus faz isso conosco? Para que a gente ganhe força, ânimo e que cresça e que floresça as nossas rosas interiores. Então eu vou começar, hoje eu não vou lá no estudo não, hoje eu não vou lá na palestra não, hoje pintou aqui uma festa, hoje pintou aqui, os amigos chamaram para cá, os amigos chamaram para lá, e eu começo a me desvirtuar do caminho que eu tinha me proposto a seguir. Eu estava lá, não, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar o meu lado moral. Eu vou me dedicar mais aos estudos, à reformulação íntima. Só que aí, quando a gente se determina, sempre tem os testes, né? Aí vai, a gente começa a ir, deixa pra lá, depois eu faço, depois aquilo. Aí de repente, quando a gente se percebe, a gente começa a ficar doente, ou começa alguma coisa, ou recebe alguma notícia, e aquilo vai nos podando. Mas nos podando por quê? E por que a dor nos visita? Para trazer a gente para o caminho certo. Porque é na dor, principalmente na dor, é que a gente eleva mais os nossos pensamentos, é que a gente busca mais a figura de Jesus, que a gente conversa mais com o nosso mentor espiritual. Aí veio outra frase também na cabeça, que dizia assim: não existe renovação sem reforma íntima. Aí eu, caramba, e não é que é verdade? Que a renovação, ela está aqui. Se eu quero me melhorar, se eu quero me renovar, eu preciso reformular intimamente. Eu preciso abrir essas gavetas. Eu preciso deixar esse homem velho sair. E preciso me revigorar. O que eu quero para mim? Geralmente, quando a gente vai fazer entrevistas de emprego, sempre perguntam assim: como você se vê daqui a 5 anos? Ou como você se vê daqui a 10 anos? E é a proposta que eu faço pra gente. Como a gente se vê daqui a 1 ano? Vamos nem colocar 5 anos não, que está muito para frente. Como a gente quer que seja o nosso ano, a virada do nosso ano de 2024 para 2025? Quais são as coisas que eu quero agradecer quando chegar lá no final de 2024? Eu quero agradecer por ter me esforçado, por ter me tornado uma pessoa melhor, por não ter mais sentido tanta raiva daquela pessoa que me incomoda, por ter conseguido desfazer mágoas, ressentimentos.
A proposta da renovação, ela é íntima, ela é a reforma íntima. O que me incomoda lá no fundo? Qual é a minha natureza? Que a natureza ela se reforma e se reformula o tempo inteiro. Até teve a imagem da página da borboleta ali no casulo, saindo do casulo. E todos nós conhecemos a história da borboleta, da lagarta, que precisa passar por toda essa metamorfose para que aconteça a transformação. E qual é a natureza nossa? O que eu quero transformar em mim? O que em mim ainda não é legal? Tem muitas coisas nossas ainda que a gente empurra para o outro. O outro que me ofendeu, o outro que me chateou, o outro que me magoou, o outro que é imprevisível, que é grosseiro, o outro. E eu? O que eu sou? Eu estou tendo paciência com as pessoas que me cercam? Eu estou tendo paciência com as provas da minha vida? Porque todos nós vamos passar por provas e expiações. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E não vamos sair dele sem passar por elas. E será que eu estou tendo tolerância e resiliência com as minhas dores e com as minhas dificuldades? Ou estou parada reclamando por que eu estou passando por isso? Então essa proposta do raciocínio é para a gente trazer para a gente. Então Santo Agostinho ele fala assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na 919. Repetindo, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, a gente costuma dizer que a vida não tem receita de bolo, né? Mas a doutrina tem. A doutrina espírita tem a receita do bolo de como nós podemos fazer para viver melhor, para viver com mais paz. A Carol, na palestra dela, passou um presentinho que quando nós abrimos, que é quem busca a sua paz, né? Quem é responsável pela sua paz. E quando a gente abria, eu posso dar o spoiler porque já passou a palestra. Quando nós abríamos, tinha um espelho ali dentro. E aí, só nós somos responsáveis pela nossa paz, pela nossa reforma íntima. Tem coragem de autoanalisar-te? Nós temos essa coragem de analisar a gente mesmo? Ou a gente vai continuar passando bastão para as outras pessoas e dizer que os motivos dos nossos infortúnios são os outros e não nós mesmos? Porque quando a gente encontra essa paz, é uma paz relativa ainda? É. Mas é a paz da fé, da resiliência, de saber que a gente não passa por nada que a gente não precisa passar, que Deus não coloca um fardo nos nossos ombros que a gente não consegue carregar. Já é até clichê essas coisas, mas a gente precisa ficar repetindo, porque na hora do infortúnio a gente acha que está pesado, e não está pesado. Porque nós temos Jesus do nosso lado, nós temos o nosso mentor, nós temos o nosso guia, nós temos uma legião de espíritos amigos que estão intercedendo por nós. E cada quinta-feira que nós estamos aqui, nossas dores, nossas mazelas, sejam físicas e espirituais, estão sendo tratadas de acordo com o nosso merecimento. E muitas vezes aquilo não é tirado tudo, a gente entra ali na cabine do passe, vamos lá tomar um passe. Aí estou com aquela dor, com aquela dificuldade ali. Aí ali no passe eu começo a mentalizar que aquela dor passa. Aí de repente eu vou embora para casa e eu vejo que aquela dor não passou tanto, ainda está um pouquinho lá. Aí eu penso assim, caramba, aquela casa lá não é forte. Aquele centro lá não é forte não. Porque, fui lá, tomei passe e a minha dor continua aqui. E muitas vezes nossas dores não são tiradas
porque senão a gente não volta. Às vezes é limpado ali e deixa alguma coisinha, para quê? Para que a gente volte. Pô, a dor já não está mais tão intensa, então aquele centro lá é bom, vou voltar lá quinta-feira que vem. Porque nós ainda somos assim, nós somos crianças rebeldes, nós somos crianças na evolução. Coragem de mudar a nós mesmos. Aí trouxe aqui uma mensagem pra gente. Deixa-te penetrar pelo bisturi do discernimento e do autodescobrir-te. Gostei muito disso. Deixa-te penetrar pelo bisturi do discernimento. Será que estamos discernindo bem em relação a nós mesmos e as nossas ações e atitudes? Não negligencieis a tarefa da autorrevelação. Desnuda-te perante a consciência e renova-te. Enquanto não te identifiques com legítimas aspirações intensas, permanecerás na periferia da busca sem a glória da identificação de ti mesmo. Ou seja, continuaremos com dificuldade de reconhecer as nossas mazelas. O que nós precisamos renovar em nós? O autoconhecimento faculta o esforço por superar as dificuldades e lutar contra as imperfeições que tisnam a claridade diamantina da consciência que reflete o pensamento divino. Tenha coragem de autorrevelar-te. Torna-te terapeuta de ti mesmo. Isso está no livro Otimismo, de Joana de Ângeles, na página 48. Então, Joana de Ângeles vem trazer para a gente a proposta da gente se desnudar, da gente pegar o bisturi, nos abrir e enxergar lá dentro o que a gente precisa modificar e não deixar mais para depois. De termos coragem de enxergar o que é defeito ainda nosso, o que ainda são mazelas do nosso caráter, do nosso espírito, e de percebermos o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já chegamos, o quantas coisas a gente já não faz mais, mas ainda temos muitas coisas para deixar de fazer. Ainda temos muitas importâncias de parar de dar. Às vezes a gente dá muita importância e perde o nosso tempo. Às vezes é com o vizinho, como conversamos ontem aqui no nosso estudo. Às vezes é com um familiar, que a gente tem a dificuldade ali na convivência. Às vezes é aquelas doenças que nos visitam. E a gente acaba dando importância, deixando aquilo crescer na gente. E indo, levando a gente ao desânimo. E tem aqui dentro do Evangelho, caiu até no culto do lar lá em casa, que o desânimo é um erro. O desânimo leva a gente à falta de fé. A falta de acreditar que nós estamos onde precisamos estar, passando pelo que precisamos passar. Aí, citando a Carol Cassano de novo, ela trouxe 2 grandes exemplos de espíritos que fizeram a reformulação íntima, Fizeram a reforma íntima na própria existência, na própria encarnação. Esses exemplos que eu vou trazer é para mostrar que são pessoas como nós. E que se hoje em dia eles evoluíram, nós também vamos evoluir. A doutrina espírita, ela não faz previsões, Mas se tem uma coisa que nós podemos afirmar categoricamente e termos a certeza absoluta disso, é que todos nós vamos evoluir. Todos nós. Uns a passos mais largos, outros a passos mais vagarosos, mas todos vamos evoluir. E qual é a passada que eu quero dar?
Eu quero dar uma passada larga ou quero ir ali devagarzinho? E muitas vezes a gente até estaciona. Aí essas grandes reformas íntimas, primeiro foi a Maria de Magdala, que tinha vida ali na luxúria, que era uma mulher, que era ali mal falada entre as pessoas, considerada impura. E quando ela se deixou tocar por Jesus, quando ela deixou se tocar pelas palavras e ensinamentos de Jesus, essa mulher se transformou e passou a seguir a Jesus com fé inabalável. Tanto que ela teve na crucificação de Jesus e foi ela quem viu depois Jesus se materializando depois que fez a passagem dele, depois da crucificação. E o que está faltando em nós para que a gente realmente siga Jesus, para que deixe Jesus tocar os nossos corações? Outro exemplo foi Paulo de Tarso. Assistam a palestra dela, vai estar gravada no nosso canal, que foi muito proveitosa. Aí, antes de ser Paulo de Tarso, ele era o Saulo, que perseguiu ali o Estevão, que era ali, gostava da guerra, da arma, da espada, até que quando ele está indo para Damasco, ele enxerga aquela claridade enorme que deixa ele cego por 3 dias, aonde ele faz essa reformulação íntima e vira Paulo de Tarso e faz uma modificação incrível no cristianismo, trazendo as palavras de Jesus, porque ele se deixou tocar por Jesus. Nós comemoramos o aniversário dele agora. Mas como comemoramos? Nos deixamos tocar por ele? Porque o ano novo ele pode ser em qualquer momento da nossa vida. O ano novo não precisa ser a passagem de ano. Do 10, 9, 8, 7, 1 e fogos e... Não precisa ser isso. Nosso ano novo pode ser agora, a partir de hoje. Pode ser semana que vem. Pode ser no meio do ano. É nós nascermos em nós novamente. Então, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler 2 passagens bíblicas, que está em Lucas, do 35 a 43. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam ele ficar calado. Cala a boca, cego, fica calado. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso tudo, o povo deu glória a Deus. Quantas vezes nós estamos cegos nos nossos caminhos? Quantas vezes a gente fecha os nossos olhos perante as dificuldades e perante as nós mesmos? E Jesus disse pra gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhece a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é a gente evoluir moralmente, que é isso que Jesus espera de nós.
Foi por isso que Jesus se materializou, se reencarnou, veio aqui. Foram muito tempo, muitos anos, se não milênios, para Jesus conseguir acoplar a energia dele para ele conseguir estar aqui na órbita terrestre. Isso tudo por amor a nós. Para tirar da gente aquela lei de talião, para tirar a gente a ferro, tudo é ferro e ferro, fogo. Se me bateu, toma. Ele veio nos ensinar outra face. Então, onde houver ódio, nós já temos que levar amor. Temos que despertar esse amor em nós. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. E é nele que nós temos que nos espelhar. Aí, numa outra passagem, que foi da mulher que tocou Jesus. Ela não era ninguém. Ela era uma mulher que passava por dificuldades, tinha hemorragias, era considerada também impura pelas pessoas, ninguém podia tocar nela. E ela ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, né? Que dentro da doutrina espírita a gente sabe que milagres não existem, né? Mas ela ouviu falar de Jesus e ela queria ser curada daquele mal. E ela sabia que, como mulher impura, nenhum homem, né, poderia tocar nela ou poderia chegar perto dela. E ela queria ser curada. E ela acreditava fielmente que aquele homem de Nazaré curaria ela. Então, no meio da multidão, Jesus andando, no meio da multidão, ela tenta se desvencilhar e vai passando disfarçada, usando túnica para ninguém reconhecesse ela. E ela foi passando, até que com muita dificuldade, esticando bem o braço, consegue tocar a túnica de Jesus. E no mesmo momento ele fala: alguém me tocou. Senti saindo de mim um poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. E ele falou: minha filha, você sarou porque você tem fé. Vá em paz. Muitas vezes nós não vamos ser sarados das nossas mazelas físicas, porque é prova e expiação. Nós precisamos passar. Muitas vezes a doença vai nos visitar, muitas vezes as doenças de entes queridos nossos vão visitar, muitas vezes a gente vai se ver naqueles turbilhões físicos. Mas a paz, vá em paz, é a gente ter paz de espírito, de ter a consciência de que tudo passa. E é essa proposta que Jesus traz para a gente. É essa proposta de renovação. Que a gente possa se vestir e se revestir dos ensinamentos dele. Aí, lá na página do CERJ, quando eles dedicaram um Feliz Ano Novo, aí eu estava... Coincidências não existem, né? A gente sabe disso. Estava eu com o computador aberto, fazendo os estudos, quando entrou a mensagem do CERJ, né? Que como a gente faz parte aqui dos grupos, eles também mandam para o grupo do WhatsApp. Aí, quando abro a mensagem, fazendo estudo sobre a renovação, qual era a mensagem? Carta de Ano Novo. Falando sobre o quê? Vou ler para vocês. Ano Novo é também a renovação de nossas oportunidades de aprender, trabalhar e servir. O tempo
como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te do que o ano novo, em torno de um novo dia, é convocar-te para a execução das velhas promessas, que ainda não tiveres a coragem de cumprir. Quantas e quantas promessas nós já fizemos e a gente não cumpriu? Quantas vezes a gente não, segunda-feira eu começo, seja lá o que for, não vou nem entrar em detalhes do que possa ser, cada um com o que você está esperando a segunda-feira para começar. Quantos e quantos planos a gente adia? Quantos sonhos nós deixamos para lá? Sonhos não envelhecem. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Às vezes a gente não está pronto ainda para se reconciliar com o inimigo, com alguém que nos feriu, nos magoou. Mas a gente já pode começar a renovar esses sentimentos dentro de nós, para que a gente possa, pelo menos, não pensar mais negativamente. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então, se eu cheguei até aqui, eu colho coisas boas, mas ainda não estou colhendo tantas coisas boas assim, o nosso terreno está fértil, ele está arado. Nós estamos aqui, cada vez que nós estamos aqui, foi como a minha cunhada que mexeu na terra da roseira. Nossa terra está sendo mexida aqui, está sendo adubada, está sendo regada. Então vamos deixar florescer em nós. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência feliz no dever do bem cumprido. Novo ano, novo dia, sorria para os que te feriram e busque harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Deixa o problema do outro com o outro. Vamos sorrir para a nossa vida. Às vezes em meio lágrimas, sim. Às vezes em meio peito angustiado, sim. Mas vamos sorrir. Vamos aliviar o nosso semblante. Vamos deixar que as pessoas nos olhem e mesmo vendo que a gente passa por problemas ou dificuldades, a gente tem um semblante suave para entregar para os nossos amigos e os nossos companheiros de jornada. Recorda que há muito mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de Jesus. Jamais se desespera. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos hora a hora, ou seja, Jesus está o tempo todo do nosso lado, por meio dos seus interlocutores, que é o nosso guia espiritual, nosso mentor espiritual. Nós temos que estreitar o nosso lado com o nosso, temos que nos tornar amiguinhos do nosso guia espiritual, estreitar esses laços com ele. Então Jesus, ele nos fala assim: ama e auxilia sempre, ajude aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Emmanuel.
Vamos abrir o nosso coração para Jesus. Vamos abrir o nosso coração para sentimentos bons. Vamos renovar as nossas atitudes. A dor visita sim, ela vai continuar visitando. Vamos aprender a viver com ela. Vamos aprender a tirar ensinamentos dela. Vamos aprender a aperfeiçoar o nosso lado moral. Porque a dor, ela não é em vão. Jesus nos convida a uma proposta de renovação, aquisição de virtudes. E ele disse: eu vim para que tivessem vidas em abundância. Então, as cartas estão todas na mesa. Minha mãe costumava dizer assim: você está com faca e o queijo na mão. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, através dessa doutrina maravilhosa que esclarece o porquê que estamos aqui, da onde viemos, para onde nós vamos. Então a gente não pode dizer mais que a gente não sabia. Nós sabemos. E saber é fé raciocinada. Se eu pego esse celular, abro a mão aqui agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Isso é o quê? Conhecimento. A gente já tem esse conhecimento pelas leis da física, que se eu abrir a mão, o celular vai cair. Uns vão quebrar, outros rachar a tela, outros vão de repente nem funcionar e outros de repente não vão nem acontecer muita coisa. Mas houve a queda. E esse conhecimento é a fé. É a fé que o celular vai cair? Não, é o conhecimento. E é o conhecimento que fortalece a nossa fé. Aí, eu trouxe 4 Rzinhos para a gente raciocinar a respeito e para a gente terminar nosso bate-papo dessa noite. O primeiro R é recomeços. Esse prefixo re, quer dizer que já houve, ou seja, já teve um começo e nós vamos recomeçar. Nós temos a oportunidade do recomeço nas nossas reencarnações. E nós temos a oportunidade do recomeço a qualquer momento que nós quisermos. Não precisa uma virada do ano para a gente recomeçar. Eu quero recomeçar agora, seja o que for, recomece agora. Qual é o plano, o projeto, o sonho que está guardado lá dentro que você está deixando para depois? Recomece agora, faça agora. Segundo R, reforma íntima. Reformar. Quando a gente vai reformar nossa casa ou qualquer... A gente precisa do tijolo, precisa do cimento e precisa principalmente da paciência, porque obra é um transtorno. Até quando tem obra pela cidade, tá aí, né? Desculpe-nos o transtorno. A reforma íntima também traz transtornos, porque é a nossa reforma. E a gente precisa colocar tijolinho em tijolinho, e se não passar o cimento para um tijolinho grudar no outro, ele vai desmoronar. Aí nossa reforma íntima, que a gente achou que já tivesse melhorado naquilo, a gente vê que não melhorou tanto, porque faltou a liga. Terceiro R, reformular as atitudes. Eles estão interligados. Eu não vou conseguir fazer a reforma íntima se eu não reformular as minhas atitudes. Então, se eu estou com raiva, substitui por tolerância. Se eu estou com ódio, substitui pelo amor. É uma chavezinha que vira? Não, mas faz parte da reforma íntima. Vamos tijolinho por tijolinho, colocando o cimento da benevolência, da vontade. E o quarto R, renovar.
que possamos nos renovar em Jesus, renovar o nosso guia, nosso mentor espiritual, reformar com Átmos, que é o nosso patrono, nosso mentor da casa, que possamos pedir ajuda e buscar a ajuda deles, abrir os nossos corações. Todos eles estão aí falando: vem, filhos, vocês não estão sozinhos. Vamos nos agarrar nessa fé inabalável. Vamos tocar a túnica de Jesus que está em nossos corações. E Ele vai dizer para a gente também, como disse para a mulher enferma: sentiu grande virtude sair de mim. Porque é a virtude que nós estamos buscando, que é o nosso aperfeiçoamento. E para nós nos melhorarmos, só depende de nós. Música, por favor. Para a gente refletir